Olá, meu nome é Gustavo Camargos e vou apresentar minha iniciação científica Mapeamento Geoquímico da Bacia Hidrográfica do Jequitinhonha. Fui orientado pela Maria Augusta Fujaco e tive de co-orientadores Mariângela Leite, Eduardo Duarte e Jéssica Ronck. O objetivo do trabalho foi realizar um estudo ambiental da bacia do rio Jequitinhonha, a partir do mapeamento geoquímico de elementos potencialmente tóxicos em sedimentos de corrente. Sendo assim, houve a análise temporal da variação do uso e ocupação da bacia, o cálculo de 8 diferentes índices ambientais e a análise dessa distribuição espacial por meio de mapas. A bacia é localizada majoritariamente na porção nordeste do estado de Minas Gerais, com aproximadamente 94,3% de seu território, e o restante é pertencente ao estado da Bahia. Neste trabalho, estudaremos apenas a porção mineira. O trabalho foi dividido em 4 etapas, sendo elas o levantamento de dados, a análise temporal de uso e ocupação, o tratamento estatístico e o cálculo de índices, dados posteriormente espacializados através de mapas. A CPRM, Serviço Geológico do Brasil, cedeu dados coletados de sedimentos de corrente em drenagem de primeira e segunda ordem de todo o setor mineiro da bacia. A amostragem teve no total 461 pontos, os quais foram coletados entre os meses de abril e junho de 2011 no canal ativo de drenagem, em 5 a 10 porções num raio máximo de 50 metros. Essas amostras passaram por secagem a 60 graus Celsius em estufas e posteriormente foram peneiradas em malhas de aberturas menores que 80 mesh. Cada amostra foi pulverizada e digerida com água régia, sendo os extratos originados diluídos em 10 ml de água. Em seguida, as amostras foram analisadas quimicamente em CPMS para elementos menores e traços e em CPOS para elementos maiores. Foram utilizados dados do MapBiomas sobre uso e ocupação nos anos de 2000, 2007 e 2011, possibilitando esses dados de serem analisados de acordo com a mudança temporal do ambiente de estudo. Esses intervalos foram escolhidos devido à verificação de uma barragem situada na área do ano de 2007 e à coleta de sedimentos pela CPRM no ano de 2011. Com o intuito de obter mapas da distribuição geoquímica, são utilizadas técnicas de obtenção de isovalores, as quais são estimadas espacialmente por métodos estatísticos de cricagem, que possibilita estimar as variáveis em locais onde não houve coletas de amostra. Nesse estudo, foi utilizado o IDW. Nesse método, a influência de um determinado valor diminui conforme a distância que ele aumenta. Ele é ideal quando há um conjunto de dados suficientemente denso para a percepção das amplitudes de variações espaciais. Com os dados já coletados, foram calculados os seguintes índices: o fator de contaminação, o fator de enriquecimento, o índice de geoacumulação, o índice de carga de poluição, o índice de potencial risco ecológico, o grau de contaminação modificado, o índice de poluição e o índice de poluição modificado. O fator de enriquecimento indica a contaminação por metais, que dá informações sobre sua origem, seja ela antrópica ou natural. Os valores utilizados são as medianas das concentrações dos metais. Para o cálculo de cada amostra foi utilizado alumínio como elemento normalizador, devido à sua baixa mobilidade e ampla distribuição. O fator de contaminação determina quanto o elemento excede a sua concentração atual. O cálculo é feito pela razão entre o metal de interesse e o seu valor da mediana de referência local. O IGEL representa a intensidade da poluição de locais de amostragens individuais, quantificando o acúmulo de metal no sedimento. Esse índice avalia o potencial risco ecológico de acordo com seus contaminantes. Ele é o somatório do risco ecológico associado a um determinado contaminante. O cálculo é realizado individualmente para cada contaminante a partir do fator de contaminação multiplicado pelo fator de resposta tóxica da substância analisada, nesse caso o titânio. Os índices de poluição que utilizam apenas o metal apresentam algumas limitações. Para melhor análise, foram desenvolvidos índices multielementares que são amplamente usados. O ICP avalia quão poluído é o sedimento. O cálculo do índice é dado pela média geométrica dos fatores de contaminação dos metais, o que caracteriza por ser um índice agregativo, que explica o nível global de poluição por metais nos sedimentos. Hankinson, em 1980, desenvolveu o GCM. Nummerl, em 1991, o IP. Posteriormente, Brad et al., em 2015, consideraram o fator de enriquecimento para apresentarem o índice de poluição modificado. Pelos resultados, poderemos tirar algumas conclusões. Os pontos de enriquecimento não estão de acordo com a distribuição espacial dos elementos. Levando em consideração o elemento normalizador do método, o alumínio, fez a interpolação IDW dessa área e identificou-se que os pontos que apresentaram os maiores valores de Fe correspondem aos valores com as menores concentrações e anomalias negativas de alumínio, ou seja, é impossível a análise por esse índice. Com a determinação do FC, é possível verificar que cerca de 50% das amostras apresentam contaminação para todos os elementos, vez que o valor médio de FC para as amostras se enquadra na classe de contaminação moderada, porém pode-se verificar que alguns pontos de contaminação considerável é elevada.
Em uma avaliação geral, a maior parte das amostras foram classificadas no IGEL como não poluídas a moderadamente poluídas. No entanto, verificou-se que alguns pontos da bacia apresentaram níveis de poluição acima da moderada. No potencial de risco ecológico, foram verificadas que 31,67% das amostras apresentaram algum grau de risco, sendo 9,33% de considerável a alto. O ICP possibilitou verificar que 47,46% das amostras apresentaram poluídas. No que concerne os índices multielementares, notou-se que 62,26% dos pontos de amostragem não apresentaram poluição pelo índice GCM. Isso não ocorreu com os índices IP, 10,63%, e IPM, 13,02%. O IP foi o índice que mais considerou pontos de amostragem com poluição severa a forte. A bacia hidrográfica do Jequitinhonha apresenta muitas heterogeneidades geológicas, climáticas e geomorfológicas. As ações antrópicas da região causaram um grande impacto ambiental, dentre elas a instalação da usina hidrelétrica de Irapé em 2006, que alterou o equilíbrio hidrossedimentar, ocasionando uma maior vazão. Esses fatores elevaram os riscos de contaminação, poluição e toxicidade, sendo interessante o uso de índices ambientais para melhor análise da situação. Espacialmente, há uma semelhança de posicionamentos das regiões mais poluídas pelos índices GCM, IP, ICP e RI, que não ocorre com o IPM por ser baseada no FE. Portanto, com a obtenção de análise desses dados, pontuando a possível toxicidade hídrica, propõe-se o monitoramento da bacia e de outras suas drenagens, além da notificação e conscientização da população local dos riscos de consumo e utilização de suas águas. Agradeço aos patrocinadores e à equipe do projeto.